O Discord é uma plataforma onde acontece hoje em dia tudo o que acontecia há 5 anos atrás na Dark e na Deep Web. Eu tenho processos de adolescentes que foram apreendidos com vídeos de bebês sendo estuprados ao vivo no Discord. Cerca de 30 cães e gatos são torturados por noite no Discord. Meninas de 10, 11, 12 anos são coagidas e feitas de vítimas e são obrigadas a se automular, a fazer em frente às câmeras, muitas vezes com seus animais domésticos. Meu Deus, gente. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai reagir a um vídeo do Mídia Ninja falando sobre a violência absurda que aconteceu com uma menina aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana. Eu queria debater um pouquinho sobre isso, então eu trouxe esse vídeo aqui do Mídia Ninja pra gente reagir. Mas como esse assunto é bem pesado e o YouTube também não gosta muito quando a gente fala sobre esses temas, já queria pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. E se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente com o canal, tem o Pix aqui na tela, tem um Apoia-se na descrição. Você pode se tornar membra ou membro do canal para ter acesso ao conteúdo exclusivo da área de membros. E se você estiver precisando melhorar sua relação com a alimentação, você também pode marcar uma consulta comigo. Todas as informações estão aqui na descrição desse vídeo. Agora, bora lá! Não posso comentar o caso do estupro coletivo porque eu sou a juíza que vou julgar o adolescente envolvido, então não posso manifestar sobre o processo em andamento sob pena de ter arguído a minha suspeição, mas não é o primeiro, nem o 10º, nem o 20º caso de estupro coletivo entre adolescentes da mesma escola, de escolas tradicionais de classe média, que eu recebo na minha vara. Ouviram, né? Da mesma escola, de escolas tradicionais de classe média, ou seja, aonde é que o discurso masculinista e red pill tá chegando com maior força? Exatamente nesses adolescentes de classe média, que ouvem esse discurso e que caem nessa lógica de que o homem é o coitadinho, que as mulheres se aproveitam dos homens, que os homens precisam se impor, que essa violência faz parte, tudo isso disfarçado de um discurso de não, eu só tô fazendo isso pra melhorar, me melhorar como pessoa. Só que o que acontece é o que a gente tá vendo aqui que aconteceu. Infelizmente não é a primeira, não vai ser a última vez, como a própria juíza tá falando. E tem algo que me chama a atenção nesses casos, em todos eles, porque os senhores sabem que quase sempre os fatos são filmados e a gente vê o vídeo do ato infracional, da violência sexual. É que claramente esses meninos estão reproduzindo uma cena que eles viram num filme, num vídeo de explícito pornográfico. Então, essa fala aí, inclusive, eu vou puxar aqui um pouquinho, né, do discurso que eu ouvi da Carol Bonomi, que é uma pesquisadora sobre trabalho sexual, junto com o que eu ouço muito da Svetlana, que também é trabalhadora sexual, e que a gente, né, não pode levar esse ponto que ela falou tanto em consideração, porque já existia estupro, já existia violência, já existia assédio muito antes de existir pornografia. Então, sim, a indústria pornográfica, a indústria sexual explora muito mulheres e pessoas LGBT, principalmente. Isso é um fato, eu não estou discutindo isso. Mas a pornografia não é a causa desses abusos. E esse é o ponto que a gente aqui que discordo da juíza. Eu não acho que a causa dessa violência seja a pornografia, porque, como eu falei, o assédio, a violência já existia antes da pornografia existir e antes de OnlyFans e privacies e, né, a indústria pornô existir como existe hoje. Esse é um ponto que a gente discorda e que por isso eu precisei aqui pontuar, porque, enfim, né? Senão a gente também acaba colocando a culpa em outras mulheres, no final das contas, né? Colocando a culpa nas pessoas que também estão precarizadas, que também estão trabalhando para conseguir o seu dinheiro, que também estão tentando sobreviver, que não são a causa da violência. A causa da violência são os homens, é o patriarcado, é a misoginia. Se a culpa fosse da pornografia, a gente teria mulheres cometendo violência também. Até porque, né, muitas mulheres também consomem pornografia e é algo que muitas vezes a gente desconsidera também, né? O patriarcado e o machismo atuam até aí. As mulheres não podem ter prazer, as mulheres não podem ver pornografia, isso é uma coisa obviamente masculina, né? Então essa coisa de associar a violência com pornografia é um ponto que eu não concordo e que outras pessoas, cientistas que estudam as relações de exploração de trabalho e a pornografia também discordam.
Então, há uma repetição de um comportamento, de algo que eles não deveriam nem estar tendo acesso. E aí a gente tem esse aumento assustador. Tem uma pesquisa de uma universidade inglesa que mostra que hoje, em 2025, que foi feita ano passado, a faixa etária com o maior número de homens misóginos e com ódio de mulheres é na adolescência. Tem mais adolescentes misóginos do que homens adultos e homens idosos. Né? E isso é principalmente provocado por causa do acesso precoce à pornografia. É isso, eu já não concordo que isso é por causa do acesso precoce à pornografia, isso é por causa de uma sociedade machista e misógina que a gente vive. A gente é ensinado desde pequeno que certos papéis são masculinos e certos papéis são femininos. Eu tô lendo o livro da Bell Hooks, esta aqui, maravilhosa, aqui atrás de mim, esta, que fala sobre o amor. Né? O livro é tudo sobre o amor, novas perspectivas sobre o amor. E o principal que a Bell fala ali no livro é que a gente aprendeu o que é o amor por uma perspectiva masculina. Apesar do amor ser sempre uma emoção, e que ela diz exatamente que também não é uma emoção, o amor é uma ação, você precisa estar sempre agindo em prol disso, sempre relacionada às mulheres. Então o amor é algo feminino, mas quem escreve, quem nos ensina sobre o amor são homens. Homens que muitas vezes não entendem e não sabem o que é o amor, porque os homens foram ensinados a serem seres violentos. O que é o contrário do amor? Se o amor é uma emoção, é uma ação feminina, o contrário do amor, que é a violência, vai ser sempre conectado ao masculino. E os homens não são ensinados a explorarem e exporem seus sentimentos, são ensinados a reprimir as suas emoções, porque se você expõe seus sentimentos desde pequeno, você, homem, vai ser chamado de viado, de gay, porque obviamente um homem não expressa suas emoções, ele só pode ser LGBT. Então, a Bell fala muito nesse livro o quanto a gente aprender sobre o amor, homens aprenderem sobre o amor com mulheres, não com outros homens, nos faz ter um ambiente mais seguro para nós mulheres e a gente entender que o amor não é cuidado só e que o amor é muito mais do que uma emoção. É uma ação. Então existe toda uma estrutura patriarcal na sociedade que perpetua esses estereótipos e essa coisa de que o homem é violento e que é isso que é o cerne do problema e não a pornografia. Sabe? O Albano comentou: o que me assusta mais vai ser quando eu ver a idade das vítimas, porque se for 15 anos para baixo, eu consideraria crime de estupro. Sim, mas enfim, qualquer coisa além do consentimento de uma pessoa é estupro. Qualquer coisa, gente. E sim, a vítima era uma menina, ela não tinha menos de 15 anos, mas ela tinha menos ou 18 anos, quase aí. É isso, ela não tinha mais de 20 anos. Essa menina que foi por 4 homens. Por 4 homens. 4 adolescentes. Foi um coletivo. Recentemente, teve uma freira, gente. Uma freira de 82 anos foi estuprada. O que dizer? O que dizer sobre isso? Sabe? A culpa é da mulher, no final das contas? É sempre bom a gente lembrar que o capitalismo ele está estruturado e tem como uma das suas bases o patriarcado. Porque a mulher se sentir inferior faz parte desse processo do capitalismo de alienação e de deixar com que as mulheres sejam a propriedade privada dos homens. Literalmente. Kollontai e Krupskaya e Clara Zetkin já discutiam isso lá em 1917. Leiam Kollontai. Enfim, vamos continuar o vídeo. Nos últimos anos, notadamente, a partir de 2019, ainda de forma tímida, mas principalmente após a pandemia, a gente percebeu que há uma mudança no perfil do adolescente que chega ao poder judiciário. Historicamente, era sempre aquele menino que eu falei no início, muito pobre, vulnerável, morador de comunidade, com a família bem desestruturada. Começaram a chegar jovens, meninos e meninas de classe média, classe alta, alunos das melhores escolas particulares do Rio de Janeiro, e isso vem se repetindo em todo o Brasil, na verdade em todo o mundo. Engraçado que só incomoda quando vem do aluno que é branco, de classe média, né? Aí incomoda a sociedade, aí vai falar, não, aí tem um problema de fato. Quando a água bate no cu
é que as coisas começam a ser levadas a sério. Que doideira, gente. Em 2023, a gente teve aquela onda de ataques em escola, que certamente Vossas Excelências acompanharam pelas notícias, e eu também acompanhei, até como mãe de 2 meninas, mas também como a juíza que estava ali na ponta, responsável por, quando a polícia fazia a sua parte, investigava, o Ministério Público conseguia identificar e promover as medidas judiciais necessárias, pedia quebra de sigilo, busca e apreensão de equipamentos. Eu tinha a caneta na mão e a minha responsabilidade era impedir que no dia seguinte acontecesse uma tragédia numa escola. E eu vou confessar aos senhores que eu não conseguiria dormir e viver e continuar sendo juíza se eu tivesse errado. Não tenho ilusão de que eu já errei muito na minha vida profissional, mas se eu tivesse errado e por falha minha acontecesse de crianças morrerem, de acontecer uma tragédia numa escola, e felizmente isso nunca aconteceu no Rio de Janeiro depois que eu comecei a trabalhar nessa área. Mas, como uma pessoa que estudou em mais de uma escola e houveram casos de assédio entre professores e alunas e alunos, eu posso dizer que existe toda uma estrutura que protege os homens na sociedade, né, gente? Então, vamos falar a verdade. Se os diretores das escolas, se os coordenadores das escolas forem homens, assim como os professores que cometeram o assédio, esses coordenadores, diretores, ou seja lá quem for o chefe deste professor, sendo do sexo masculino, muito provavelmente ele vai passar a mão na cabeça e passar um pano gigantesco para o professor que cometeu assédio, assim como aconteceu na minha escola. Todo mundo sabia que o diretor era assediador, era um cara velho que dava mole para meninas 1000 anos mais novas do que eles. Todo mundo sabia quem eram os professores assediadores e eles nunca foram demitidos da escola. Eles sofriam advertências e continuavam para assediar mais uma, mais 2, mais 3. A gente fez todo um inquérito e mostramos mensagens e mostramos provas, 1 zilhão de alunas que sofreram assédio de professores. Isso eu já estava no pré-vestibular. O que deu? Nada com porra nenhuma. Não deu nada com porra nenhuma. Porque existe toda uma estrutura que protege os homens. Se eles estão no poder, para manter a aparência da escola, para não virar um escândalo, né? Porque tudo vira um escândalo e tudo pode destruir a reputação de um homem. Coitado do homem. Você denunciar o assédio vai fazer destruir a vida dele. Que foda-se. Foda-se. Se é um assediador, ele tem que ser punido. E é essa estrutura que não pune homens assediadores e que passa a mão na cabeça e que diz que o estupro foi culposo, ou seja, quando não há a intenção de estuprar. Eu não tenho nem palavras para expressar a minha indignação sobre esse caso. Então é isso. Então o crime acontece, ninguém faz nada, mulheres continuam sendo assediadas dentro da própria escola. E aí o que a gente esperar, né? Se dentro da própria escola essas estruturas de poder, porque na escola os professores têm um poder que os alunos não têm e eles utilizam desse poder de hierarquia para procurar e assediar alunas na deixava, aqui ó, no escondidinho, e se continuam perpetuando, revitimizando as mulheres, fazendo gaslight, fazendo elas passarem de malucas se elas denunciam. E a justiça de mão dada, porque existe toda uma estrutura patriarcal que sempre vai prejudicar mulheres em detrimento dos homens. Essa é a verdade. E é contra isso que a gente luta. Deixa eu ver. Para nós mulheres, então, neurodivergentes, é mais difícil ainda, uma vez que a gente não consegue entender sarcasmo, a gente não consegue ler os flertes em entrelinhas, a ironia. Logo, isso nos torna mais vulneráveis a situações de assédio e violência. Isso aqui, ó, vamos começar aqui a ler casos, porque eu tenho certeza que você também vai conhecer alguém aí na sua escola ou na escola de algum amigo ou amiga sua. O Mikael falando, eu tive um professor de história. Olha, professores de história, né, gente? Vou deixar abaixo. Tive um professor de história que foi expulso de um colégio por transar com uma aluna enquanto a esposa dele estava grávida. É aquela história, né, que nunca se confirmou. Nunca se confirmou, mas a gente sabe que é verdade.
nunca se confirmou porque foi colocado panos quentes para nunca se confirmar. Essa é a verdade. Luna, você não acha que a gente evoluiu nem pelo menos 0,1% sobre esses assuntos de LGBTfobia? Porque na minha cabeça o homem demonstrar o sentimento tá muito perto da década de 80 e 90. Olha, Albana, é complicado porque existe ainda muito. Ainda somos ensinados, os homens ainda são ensinados que demonstrar os sentimentos é uma coisa ruim. Eu vi ontem um vídeo daquele Gabriel lá, que é uma das pessoas que tá na lista, né? Que eu não sei se vocês viram, mas tá rolando uma lista de perfis de homens que vivem soltando discurso red pill, vivem falando coisas misóginas, e que tá rolando essa lista pra gente olhar, né? Se as pessoas que a gente se relaciona, se as pessoas que a gente diz gostar, estão seguindo esses caras aí que tem um discurso machista, masculinista, misógino, né? Então, eu vou compartilhar com vocês depois, pra vocês verem. Aqui vou pedir pro Mikael deixar os arrobas aqui na tela, pra vocês verem aí se algum amigo, amiga de vocês segue, pra já avisar, pra já deixar de olho. Porque é isso, gente. A gente não pode achar que isso é bobagem. A gente precisa que, inclusive, os homens estejam aliados ao nosso lado nessa hora, pra interromper o seu amiguinho que fala uma piada machista, pra cortar o seu coleguinha que falou alguma coisa misógina. Interromper o seu amigo se ele estiver entrando numa lógica eugenista, que isso também é algo que os discursos masculinistas e red pills têm incentivado muito. Gordofobia, eugenismo, porque esses discursos estão todos muito relacionados ao estético. Então esse Gabriel lá fez um vídeo falando que ele era o homem mais bonito do Brasil, porque ele tem o cabelo liso, porque ele tem a pele sem espinhas e branca, porque ele tem a mandíbula marcada. Fora a trend, né, que tava rolando por aí, dos homens se ajoelhando para pedir as mulheres em casamento e treinando para, se elas dissessem não, meter a porrada nas mulheres, gente. E aí é, assim, do chute para baixo. Tá? Porque tem gente que vai muito além do chute. Entendem que é toda uma cultura que é repassada com as redes sociais e não com a pornografia apenas, com a ascensão das redes sociais e com os algoritmos que são misóginos, que são machistas, que são racistas, que são preconceituosos, porque é esse o conteúdo que rende, e que sem regulamentação de redes sociais isso só continua se propagando, e aí tem-se o cenário que a gente tá vendo hoje. Que mais? Mikael falando de outros professores. Ai, meu Deus, gente. Na escola que estudamos tinha muitos casos. Considerando como ele dava em cima das meninas no meu colégio, não duvido nada que rolou isso no colégio antigo, que trabalhava. Além de proteger esses homens, as mulheres que não denunciam são revitimizadas. O professor de química da escola assediava todas as meninas e ele passou a mão na bunda de uma amiga do Mikael. Quando foram se formar no 3º ano, foram conversar com a diretora na época, contaram tudo, e o cara só foi demitido 3 anos depois, quando muitas mães se juntaram e ameaçaram tirar as suas filhas da escola se ele não fosse demitido. Gente, vemos aí o caso do advogado de esquerda famosíssimo que trabalha na USP, que assediou mulheres, homens, pessoas, quantas, sim, e que estava até agora há pouco, né, com honras na maior faculdade do Brasil. Temos uma estrutura que protege homens. Mel foi abusada e só contou para a mãe com 6 anos porque eles falaram que ela precisava falar. Então ainda tem isso. Nós, mulheres, nos sentimos culpadas pelo próprio assédio muitas vezes. Porque é isso que a sociedade fala. Ah, você foi assediada porque você tava com a roupa curta. Ah, você foi assediada porque você tava dando mole pro cara. Ah, você foi assediada porque você é simpática demais. Então, no final das contas, a culpa é sempre nossa. Quem que vai querer... Gente, quem que vai querer falar? Se a culpada pela própria violência fui eu, por que eu vou contar pra alguém? Não é mesmo? Se muitas vezes vão desacreditar, vão falar... Nossa, gente, sério. E isso só acoberta violências e violências. Porque, inclusive, a maior parte das violências vem de dentro da família. E sinto muito para todo mundo que já passou por alguma situação dessa, gente. Eu sinto muitíssimo. Ai, gente, é de revirar o estômago, viu? Bora continuar. Eu lidei com dezenas de adolescentes que se envolveram em planejamento de ataques
E o que eu descobri, novamente, conversando com cada um deles, é que há uma trajetória, há um percurso de violência extrema que eles percorrem, que eles caminham ao longo da sua vida, que começa lá na infância ainda, numa invisibilidade, ainda na escola, e eu não vou falar sobre tudo porque não temos tempo suficiente, mas eles estão invisíveis na escola, sofrendo bullying, em famílias disfuncionais, que não fazem seu papel de ser pai e mãe, de dar limite, contorno, de serem os adultos dentro de casa. E aí eu também tenho que falar uma coisa aqui, né? A gente, enquanto sociedade, tá falhando. Porque colocar essa culpa inteirinha em cima dos pais é bastante hipócrita da nossa parte também, né, gente? Porque como é que a gente vai falar que a culpa dos conteúdos Red Pills estarem chegando pros jovens, pros meninos, adolescentes, é dos pais. Eles que deviam fiscalizar absolutamente tudo. Gente, quem consegue fiscalizar tudo que o filho vê? Não dá. A gente trabalha, a gente cuida de casa, a gente tem conta pra pagar, a gente tem a cabeça também na mão. A gente o quê? Ninguém sabe como tá a cabeça do palhaço. Escala 6x1, país fudido. Como é que a gente quer que transferir toda a responsabilidade pros pais, gente? Não dá. É por isso que a gente, enquanto sociedade, precisa mudar. A solução não é individual. Esse é o meu ponto. A solução não é individual. A solução é coletiva. A gente precisa mudar a forma com que a sociedade pensa nas mulheres. Entender que a estrutura que nos oprime é muito grande, com muitas camadas que precisam ser desmontadas para que a gente tenha uma educação melhor para os nossos meninos, para que eles cresçam homens que entendam que violência não é amor, que misoginia é errado, que a gente não deve passar por cima de uma mulher, que mulheres não são inferiores a homens, que mulheres não devem ser subjugadas aos homens. Entende? E aí isso passa por muitas coisas na sociedade, gente. Passa por educação na escola, passa por campanhas de governo, passa por a gente ter a sociabilização, né, dos trabalhos domésticos, muitas coisas, muitas coisas. Como os pais vão conseguir dar qualquer assistência a uma criança presos numa escala fodida, cansados. É dever da família, mas também das escolas, do Estado. Isso devia ser lei na nossa democracia, né, burguesa. Não é. Ai, que saudade da nossa ex, né? E aí, a gente tem um exemplo, não de um país socialista, né? Olha que doideira. Um país capitalista que fez com que a igualdade de gêneros fosse uma coisa levada a sério pelo governo, né? Se eu não me engano, e aí, obviamente, né, gente, é um país europeu que tem todas as condições, que tem dinheiro da colonização nas costas e, obviamente, conseguiu se desenvolver. Não porque eles são incríveis, maravilhosos e europeus brancos, mas porque eles exploraram outros povos e outros países para chegarem onde eles estão. Mas a Islândia, hoje em dia, é o país com melhor equidade de gêneros, porque eles entenderam que desde a escola a gente precisa ensinar diferente. E aí o que eles fazem? Desde criança, eles separam as turmas entre meninos e meninas. E aí eles fazem meio que uma troca. O que seria, em tese, ensinado para meninas é ensinado para os meninos, e o que seria ensinado para as meninas é ensinado para os meninos, e depois eles se juntam. Para a gente entender que as meninas podem fazer trabalhos manuais, que as meninas podem fazer luta, que as meninas podem brincar de carrinho e que tá tudo bem. E que os meninos podem brincar de boneca porque um dia eles vão ser pais. E que os meninos podem cozinhar porque um dia eles vão ter uma família que eles vão precisar cozinhar. E que os meninos podem aprender a costurar porque um dia eles vão ter roupa para costurar. E que tá tudo bem. E aí a gente junta sem a ideologia de gênero que tanto se fala que a esquerda quer impor, mas que na verdade é a direita e os evangélicos e a galera neopentecostal que enfia a goela abaixo da gente, de que tem papéis femininos e papéis masculinos. E quando a gente quebra essa lógica, aí as crianças se desenvolvem com todas as habilidades realmente que elas devem desenvolver, sem questões de gênero limitantes, treinando para serem adultos funcionais. Exatamente, Rafa. Aí vai ter Red Pill olhando e dizendo que isso aí contra energia masculina e energia feminina. Ai, gente, pelo amor de Deus.
Então eles vão para o lugar mais perigoso onde uma criança e onde um adolescente podem estar sozinhos hoje em dia. Eles vão para a internet, sem supervisão dos adultos. E aí eu não posso deixar de falar aqui, parabenizá-lo pelo ECA Digital, que entra em vigor semana que vem e que está sendo falado no mundo inteiro como a legislação mais vanguardista, mais moderna e que mais protege crianças e adolescentes no ambiente digital. Eu tenho muito orgulho, né, de alguma forma ter contribuído para que chegássemos a esse ponto. E o que acontece é que esse jovem que está fragilizado emocionalmente pela falta daquilo que mais fortalece o ser humano, que são os bons relacionamentos, a conexão com outro ser humano, ele não tem amigos, ele não é visto, os pais não dão atenção. Por que também, né? Por que será, né, gente? Por que a pessoa não é vista? Por que os pais não dão atenção? E os pais estão se fudendo para trabalhar, para dar uma vida digna para as crianças, né? E aí a gente vive nessa estrutura que tá todo mundo quebrado, gente. E que se uns não conseguem dar atenção para os outros, a gente cria uma bola de neve e faz com que a sociedade trate as mulheres do jeito que tem tratado ultimamente. E que cada vez mais os adultos e os grupos masculinistas, eles possam interferir e influenciar jovens e adolescentes. E aí a gente tem a ascensão dos grupos Red Pills, Incel, né? A gente viu muito isso lá na série Adolescência, que ficou muito famosa. Enfim, isso é toda uma estrutura social e não um problema individual, né? Ele vai para comunidades de radicalização online, de violência extrema, principalmente numa determinada plataforma chamada Discord, que inclusive hoje o Discord soltou uma nota dizendo que vai se adequar ao ECA Digital e vai passar a fazer verificação etária, porque a idade mínima para usar o Discord é 18 anos. O Discord é uma plataforma onde acontece hoje em dia tudo o que acontecia há 5 anos atrás na Dark e na Deep Web. Eu tenho processos de adolescentes que foram apreendidos com vídeos de bebês sendo ao vivo no Discord. Cerca de 30 cães e gatos são torturados por noite no Discord. Meninas de 10, 11, 12 anos são coagidas e feitas de vítimas e são obrigadas a se automular, a fazer em frente às câmeras, muitas vezes com seus animais domésticos. Meu Deus, gente. Meu Deus. E é isso que a gente fala quando a gente quer dizer sobre regulamentação das redes sociais. A internet não é uma terra sem lei. Não é terra de ninguém, gente. Não pode fazer qualquer coisa e vai sair impune. Não existe isso. As big techs estão sendo controladas por outras pessoas que precisam ser punidas. Que precisam que certas coisas não sejam passadas. Isso é um absurdo, gente. E aí, como a maioria das big techs, né, tem sede em outros países, não é nem aqui no Brasil, como a gente viu o caso do Twitter, que foi suspenso, inclusive, por um tempo, porque não tinha sede no Brasil, não queria se subjugar as leis brasileiras. E como não? O crime acontece, ninguém faz nada e feijoada vai continuar acontecendo? Se as pessoas sabem que não vão ter punição pelos crimes que elas cometem, elas vão continuar cometendo. E se tem pessoas na internet que ainda passam pano e ainda assinam embaixo nos discursos masculinistas, gente, é isso, a gente vai se criando um ambiente cada vez mais violento para as mulheres. E como Silvia Federici sempre diz, né, a violência é uma constante nas mulheres no capitalismo, infelizmente. A torturar e matar seu gato, seu cachorro, seu passarinho. Muitas são levadas, inclusive, ao suicídio na frente das câmeras. Enquanto isso, meninos ficam liderando essas verdadeiras sessões de tortura, como se estivéssemos num coliseu virtual. E eles têm um discurso ali de que as mulheres são as culpadas pelo sofrimento deles, pela exclusão. Esses jovens de 12, 13, 14 anos estão sendo radicalizados online. E muitas vezes já chegam para a gente com um quadro indicativo de transtorno de conduta, ou seja, não tem empatia, não tem remorso, não tem arrependimento e não se sensibilizam sobre a dor do outro. Quando eu perguntei para um menino que tinha torturado um gato durante 3 horas o que ele sentiu quando ele arrancou a pele do gato vivo, ele falou, eu não sinto nada. 14 anos de idade. Não sinto nada, não sinto prazer, mas também não sinto pena. Está havendo um fenômeno psíquico chamado dessensibilização em relação à violência. Crianças e adolescentes passam as noites nessas plataformas assistindo atrocidades que nenhum de nós suportaria ver por muito tempo.
E o cérebro delas vai se tornando insensível em relação a essa violência, né? E nesse É a banalização do mal. Gente, não vou ficar falando de Hannah Arendt aqui não, tá? Porque a Hannah Arendt tem 1 zilhão de problemas também. Mas essa coisa da dessensibilização à violência é o que a gente vive, sabe? A gente tá o tempo inteiro assistindo a violência na TV. A gente tá o tempo inteiro assistindo a violência nas redes sociais. A gente tá o tempo inteiro convivendo com a violência urbana. E isso passa a ser normal. Isso passa a ser naturalizado. Isso passa a dessensibilizar as pessoas. Esse ponto, assim, mais uma vez, a gente tem hoje uma legislação que já vai entrar em vigor que responsabiliza as Big Techs por tornarem esse ambiente mais seguro, mais protegido para crianças e adolescentes. E tem um outro fator também que eu acredito também que vai melhorar com a entrada em vigor da nova lei, que é a pornografia industrial. O acesso à pornografia industrial. Há pesquisas que mostram que no Brasil uma criança tem o primeiro contato com sexo explícito pornográfico produzido industrialmente aos 9 anos de idade, sem procurar. Mais uma vez, né? Vamos falar aqui sobre acesso à pornografia antes do tempo. Muitas vezes, por conta da cultura patriarcal, por conta do machismo, os homens são expostos a muito jovens pelos familiares, pelos pais, pelos tios, pelos primos mais velhos, que já estão desde pequeno querendo que aquele homem seja o garanhão. Ele vai pegar todo mundo, ele vai ser o brabo, ele vai pegar todas as mulheres. Escondam as suas ovelhas porque o lobo chegou. E aí, né, mais uma vez, a gente está culpabilizando algo que não é a culpa. Porque se esses adolescentes têm acesso a essas coisas, muitas vezes é pela própria família que leva a esse jovem para fazer essa coisa de ser o fodão. Não, ele já é um homem, ele já pode ter acesso a essas coisas. Leva para casas de né, para o adolescente, muitas vezes perder a virgindade. Gente, isso expressa para o homem o quê? Que aquela mulher é apenas um objeto, um produto que está ali a serviço do prazer dele. A vida inteira ele vai ver as mulheres com esse sentido. Se a gente não ensina as nossas crianças e adolescentes que as mulheres são mais do que um objeto sexual, eles vão crescer acreditando que isso é amor. Isso é o que a gente, quanto homem, pode oferecer para uma mulher. E que ela, se não quiser, né, a culpa é dela e ela merece ser punida. É muito revoltante, né? Crescer nos anos 80 e entrar na puberdade nos anos 90 foi horrível, exatamente, Rony. É horrível, a gente crescia com muitos absurdos, né? Esse lance dos homens da família levarem um adolescente para perder a virgindade com uma pessoa adulta é bizarro. Exatamente. São muitas coisas erradas, gente. Infelizmente. Quando a criança busca, por exemplo, informações sobre educação sexual, ela em 2, 3 cliques ela abre uma página de um site de pornografia. E aí, quando a gente da esquerda vem falar e defender que a gente precisa ter educação sexual nas escolas, vem a direita falar que isso é ideologia de gênero. Vocês entendem como a coisa é bem complexa, muitas camadas? A direita conservadora não vai querer que a gente tenha educação sexual nas escolas. Se a gente não tem educação sexual nas escolas, a gente não ensina os nossos jovens que, né, o que é consentimento, olha como é importante, como prevenir uma gravidez, o que, né, é assédio, isso tudo não vai acontecer. E aí você delega esse papel para as famílias que estão ocupadas demais tentando sobreviver no capitalismo e que não conseguem. Mais uma vez, monta-se esse cenário. E a pornografia industrial quase sempre ela é misógina, violenta contra a mulher e degradante. E aí os meninos, e muitas vezes as próprias meninas, que ainda não têm nenhuma experiência sexual na vida real, estão aprendendo que aquilo é sexo de verdade, que é assim que devem se relacionar. Óbvio que na vida profissional da senhora... Aí, a pessoa que está do lado dela é o Mourão. Gente, o Brasil, sério, o Brasil... 10 anos nessa vara titular da infância e juventude, alguns casos, mesmo no homicídio, que a senhora podia aplicar 3 anos de internação, dependendo do contexto, muito provavelmente teria aplicado 1 ano, 2 anos, e não aplicou o período máximo. Então, por isso que eu defendo esse aumento do período de internação,
Veja que eu sou radicalmente contra quando se fala em redução da maioridade penal por um impeditivo constitucional também, além do processo de formação biopsicológica do caráter e do processo cognitivo daquela pessoa. Mas aumentar o período de internação, para mim, eu acho que é uma medida urgente que o Brasil tem que enfrentar, porque senão a gente vai ficar aí achando, banalizando. Eu não posso achar razoável que um rapaz de 17 anos que pratica um latrocínio, que é um roubo qualificado pelo resultado morte, ele vai pegar no máximo 3 anos de internação. Eu não posso achar razoável que um rapaz que pratica um estupro, ele vai de 16, ele tendo 16, ele vai pegar no máximo 3 anos de internação. E esse é outro problema também, né, gente? O problema de a pessoa que cometeu um crime ser colocada como doente. Não é doente, não. Não tem problema mental, não. Isso é uma pessoa, um homem, que cometeu um crime. Não é porque ele tem uma doença mental. Isso tanto é ruim para as pessoas que têm uma doença mental de fato, quanto para o machismo que se prolifera. Porque aí foda-se, né? Todo mundo que cometeu um crime absurdo contra uma mulher vai ser doente mental, vai, em vez de prisão, ser internado. Aí aumenta o tempo de internação. Isso resolve o quê? Isso resolve porra nenhuma. E é por isso que eu, que sou marxista, marxista-leninista, que estudo e pratico o método materialista histórico dialético, entendo que ser radical é ir na raiz dos problemas. E a raiz do problema da misoginia e do patriarcado e do machismo não é individual, não é porque as pessoas estão doentes. É porque a gente vive numa sociedade que subjuga mulheres e coloca elas como o segundo sexo, como bem Simone de Beauvoir já dizia. Então vamos também estudar o que é uma coisa muito importante, ó. Feminismo e como o papel da mulher foi construído na nossa sociedade. Porque senão a gente entra por uma coisa muito liberal de que a solução é individual. E não é. A solução é coletiva. É construir uma sociabilidade diferente dessa que a gente vive. Um homicídio qualificado, que seria de 12 a 30 anos, ele vai pegar no máximo 3 anos de internação. Do rapaz que lá em Aracruz entra com 2 armas do pai, que era policial militar, todo uniformizado, com uma indumentária militarizada, ele entra com 2 armas e mata 4, entre crianças, professores, e deixa dezenas feridos, e já saiu. Ele já saiu do período de internação, porque foi 3 anos de internação. Então eu fico aqui, é claro, defendendo as políticas públicas, defendendo as medidas para que ele não entre. Nós temos que ter oportunidade, efetivamente, para que ele entre no mercado de trabalho, para que tenha a possibilidade que ele não tenha essa adesão, infelizmente, às organizações criminosas. Só queria fazer essas ponderações, porque eu sou o autor e esse projeto foi aprovado aqui com quase que unanimidade, está na Câmara dos Deputados, e eu peço aí ao colega para sempre empreender, porque essa também seria uma resposta da sociedade, não porque eu tenha sido o autor, mas para dar uma resposta efetivamente no âmbito da segurança pública, da gente dar um tratamento diferenciado. E aí depois vai vendo se vai estar funcionando, se tem que fazer o equilíbrio ou equacionamento dessas medidas, mas eu acho que isso é urgente na aprovação desse projeto de lei. Engraçado, né? Como a solução do PT é aumentar o tempo de internação das pessoas que cometerem o crime, ou seja, é um remédio para depois que o crime já aconteceu, ao invés de ser vamos regulamentar as redes sociais para a gente impedir que esse discurso misógino machista chegue em nossos crianças e adolescentes e impedir que eles cometam os crimes. Então a gente previne antes de cometer o crime e eles estão querendo remediar. Reformista que fala, né? Reformista que fala. Acabou porque o vídeo de 9 minutos já virou 40. Gente, é isso, né? A solução é coletiva, não é individual. E a solução passa por educação, passa pelo governo e passa também pela gente, como sociedade, construir uma outra sociabilidade. A gente entender que homens não são melhores do que mulheres, homens não são mais violentos do que mulheres. Tudo isso nos é ensinado. E se a gente ensinar para as nossas crianças, nossos adolescentes, de forma diferente, aí sim a gente consegue construir uma sociedade com que crimes como esses que foram falados aqui, horrorosos, não aconteçam. Ensinando os nossos meninos a serem adultos funcionais, ensinando e punindo quem
cometer esse tipo de crime, regulamentando as redes sociais, coletivizando os trabalhos domésticos, igualdade salarial e, obviamente, superando o capitalismo, né? Porque um dos pilares do capitalismo é o machismo e o patriarcado. E é isso que eu tinha para falar no dia de hoje. Infelizmente, essas notícias são terríveis, não eram as notícias que eu queria dar para vocês, mas a gente tem visto esse aumento, né, na violência contra a mulher, no número de feminicídios, e esse mês a gente comemorou, né, o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, e como não falar sobre esse caso absurdo que aconteceu aqui no Rio e como ele está interligado no capitalismo, nessa estrutura patriarcal que a gente vive. E eu espero que você que chegou até o final tenha expandido um pouquinho os seus horizontes em relação a isso. Como eu falei, vou indicar de leitura para vocês lerem esse livro aqui, que é o livro do feminismo. Ele vai falar toda a história de como o movimento feminista começou até os dias de hoje. Leiam também outras mulheres que falaram sobre isso. Então, Kollontai, Krupskaya, Clara Zetkin, todas elas falavam muito sobre essas questões de como a mulher é oprimida no capitalismo. E é isso que eu tinha para falar no dia de hoje. Espero que, se você já tenha chegado até o final desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente com o canal, tem o Pix aqui na tela, tem o Apoia-se aqui na descrição. Você também pode se tornar membra ou membro do canal para ter acesso à área de membros exclusiva. E se estiver precisando melhorar sua relação com a alimentação, você pode marcar uma consulta comigo. Todas as informações estão aqui na descrição também. É isso, gente. Obrigada e até a vitória.